O método psicomotor, o que é um método, antes de mais nada, né? O método é um conjunto sistematizado de procedimentos que visam um determinado fim ou objetivo. Então, quando a gente tem um método, a gente tem o próprio método, ele é sistematizado, ele é organizado no sentido de organizar uma série de ações, uma série de técnicas, uma série de abordagens que visam um determinado objetivo. No nosso caso, o nosso objetivo é promover o desenvolvimento integral do indivíduo, que nós chamamos também de individuação. Na verdade, é a psicologia analítica que chama de individuação, e nós damos esse nome, de promover o desenvolvimento integral do indivíduo, ou a individuação. Então, é extremamente importante que se tenha um objetivo. Para o método existir, não faz sentido se não tiver um objetivo. Então, todas as ações do método, elas são organizadas, elas são sistematizadas de forma que elas converjam para um objetivo. É o objetivo que vai nos dizer se o nosso método está coerente com ele mesmo, se ele tem uma consistência interna, se as nossas ações, como nós conduzimos a atividade educacional, a atividade terapêutica, se ele está convergindo para o nosso objetivo. Outra característica de um método é que ele deve ser repetível, autocorrigível e que garanta a obtenção de resultados válidos. Então, o método nosso, ele foi desenvolvido a partir do estudo, da prática e da reflexão. Então, teve um momento que eu me vi assim diante dos professores, que nós acabamos, um momento que eu fazia as coisas sozinho, acabamos aumentando o nosso atendimento, o nosso trabalho, então, nós contratamos professores, profissionais de educação física. E daí, com esses profissionais, eu tinha que explicar aquilo que eu fazia intuitivamente. Então, daí começamos a dar uma nova, foi um salto de qualidade na questão de organização do método nesse momento. O profissional, diante de um método, ele deverá ser fiel ao método. Então, se tiver essa fidelidade ao método, então esse é o mundo ideal. Fica fácil e os resultados vêm. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui um comentário desse livro aqui, ó, que é da Helena Lubienska, que foi uma educadora que trabalhou junto com a Maria Montessori. E ela fala uma coisa muito interessante, que foi uma sacada, assim, fantástica para a gente entender como que a diferença entre um método funcionar ou não. E a diferença que existe na prática das escolas, nas instituições, nos profissionais que atuam com determinado método, se ele funciona ou não. Por que ele funciona e por que talvez ele não funcione. Então, ela fala o seguinte, mais ou menos isso, examinando mais de perto os sistemas de ensino ecléticos, que diz que, então, essa ideia que a escola, por exemplo, ela não deve ter um método, ela deve ser eclética. O que essa ideia fala? Que não deve escolher um método, é preciso tomar de cada um o que eles têm de melhor e aproveitar-se disso. Então, o que se pensa? Não temos que ter um método, nós temos que pegar um pouquinho de cada método, o que tem de melhor nesses métodos e aplicar na instituição ou no meu trabalho com o meu aluno, com o meu paciente. Só que ela está falando aqui que não dão resultados. Dessa forma, trabalhar com essa forma de pensar não funciona. Daí ela fala assim, ó, olha que interessante. Não é de se estranhar, porque todo método só vale pela continuidade do esforço que provoca. Por que o método não funciona, ela está falando? Porque o método ele tem uma consistência interna. Então, uma coisa, uma ação,
um conceito, um jeito de agir, um jeito de preparar o ambiente, o material, tem tudo, está conectado. E se a gente coloca uma coisa de outro método nesse método nosso, daí não funciona. Então ela fala assim, ó, não é de se estranhar que não funciona, porque todo método só vale pela continuidade do esforço que provoca. Então tem um porquê, tem uma lógica ali, tem um contexto ali, lógico, dentro de cada método. E ela fala assim, pela coesão interna dos diversos processos, pela ideia que canaliza todas as energias numa determinada direção. Sem homogeneidade, é inútil falar de método. É muito fácil, eu acho, que entender isso. Se eu faço uma coisa aqui, numa direção ao meu objetivo, e eu faço outra coisa aqui, que não está na mesma direção, não está em sinergia, uma coisa não colabora com a outra, então o método não funciona. Eu pude observar isso muito assim, essa dificuldade em equipes multidisciplinares, onde cada um tem um método, um tem uma abordagem clínica, outro tem uma abordagem educacional, outro não tem abordagem nenhuma, não tem método nenhum, é muito comum isso, porque vem dessa ideia do ser eclético. Então fica um monte de gente trabalhando, cada um fazendo de um jeito, cada um indo para um lado, e daí o método não funciona. Então, ela dá um exemplo aqui, a Helena Lubienska, ela fala o seguinte, tomemos um exemplo. Segundo o método Froebel foi, só lembrando, que criou o Jardim da Infância. Os exercícios dos alunos de uma mesma classe devem ser simultâneos, dirigidos pelo professor. A atividade dos alunos é, portanto, regulada de fora, por um ritmo exterior. Então, ela está dando um exemplo aqui para ficar fácil a gente entender por que o método funciona dentro da consistência dele. Se a gente misturar, a gente vai ter problemas, não vai funcionar. O que ela está falando aqui, dando um exemplo? Que no método de Froebel, os alunos são dirigidos, eles fazem atividades ao mesmo tempo, direcionados pelo professor. Então, o professor fica na frente, vai falar, vamos fazer isso, aquilo, outro, e todo mundo vai fazendo junto aquela atividade. Então, a atividade é regulada de fora. É o professor que regula. Eu, enquanto aluno, estou fazendo no ritmo que o professor está comandando toda a classe. Ela continua falando o seguinte, segundo o método Montessori, o trabalho é estritamente individual, comandado pelo ritmo interior de cada criança, e só dela conhecido. O educador montessoriano o respeita, ele se guarda de intervir. Então, olha só as diferenças de dois métodos. Um é o professor que dá o ritmo, o outro é o aluno que dá o ritmo. Em um, o ritmo vem de fora. No outro, no Montessori, o ritmo vem de dentro, é do próprio aluno. Nesse primeiro, é o professor que dá o ritmo da atividade. No segundo, é o próprio aluno. E o professor observa. Então, o nosso método, como tem uma influência muito grande do método Montessori, é mais com essas características. Nós estamos centrados no indivíduo, no nosso aluno, no nosso assistido. Então, o ritmo é dele. Nós estamos interessados nele. É a partir dele que as coisas vão se desenvolver. E não a partir de fora. Então, ela termina assim, ó. Incompatibilidade, portanto, no que respeita à atitude do professor. Em um método, o professor que vai tomar a frente vai conduzir as atividades. E o aluno vai tentar fazer ali no ritmo do professor. O outro, o professor vai estimular o aluno a desenvolver as atividades, muitas vezes sem falar nada, somente colocando ele no ambiente propício, e a partir dali o aluno vai desenvolvendo e o professor vai observando. Como é o caso do nosso método. Se você coloca uma criança, por exemplo, em frente a um playground,
ela vai fazer coisas, via de regra, né? E daí, nós vamos observar. Vai ter momento que nós vamos dar algum estímulo, vamos fazer alguma coisa que a gente acha interessante, mas naquele momento. E nós vamos deixar ela. Uma vez eu estava passando com um aluno, nós desenvolvimos um projeto no SESI, que é um clube social muito grande, maravilhoso, junto à natureza, que isso aí é extremamente importante. O aluno estava passando em frente ao playground. E ele olhou para o playground, eu continuo andando, ele estava do meu lado, ele olhou de novo, falei, você quer ir no playground? Ele falou, quero. Então vamos lá. Você veja, quem determinou a atividade foi o aluno. E daí ele foi lá e foi na balança. Ele ficou quase a aula inteira na balança. Você vê que ele tinha uma necessidade interna dele que eu deixei ele esgotar essa necessidade. Ele ficou balançando no tempo dele o quanto ele quis. Ah, mas ele vai ficar fazendo só isso? Qual é o problema? Então, nós vamos ter muitas outras oportunidades de fazer outras coisas. O importante é que ele, naquele momento, era importante para ele balançar e ele balançou o quanto ele quis. Então, eu vou comparar aqui o método, fazer uma analogia com o método. Eu estou falando bastante do método hoje, não só pelo tema em si, mas que isso é fundamental. Isso é fundamental na nossa abordagem e na abordagem de forma geral. Isso é o que eu penso. Porque se a gente não tem método, nós não somos fazedores de atividades. Nós temos um método, uma coisa concisa, que tem um objetivo. Eu tenho um indivíduo na minha frente. Eu tenho um objetivo claro para mim, que é promover o desenvolvimento desse indivíduo. Tendo no movimento corporal nossa principal estratégia de intervenção, e não a única. Então, aí o método ele vai se desmembrando em particularidades. Mas para mim tá claro o que eu estou fazendo ali. Se eu não tiver método nenhum, eu acho que fica muito mais complicado. Se é que fica viável de alguma maneira. Então, vamos fazer uma analogia aqui, o método com quebra-cabeça. Você imagina que eu tenho um quebra-cabeça bem simples, de 2 peças. Eu tenho as peças e vou encaixar as peças. Vou montar esse quebra-cabeça. Você veja que o quebra-cabeça, ele vai estar montado a hora que ele estiver inteiro. Vai estar conectado. E uma peça se encaixa perfeitamente na outra. Agora, vamos imaginar se nós temos um quebra-cabeça com mais peças, com 3 peças. Então, nós vamos ter um grau de dificuldade um pouco maior. Mas, a hora que nós montarmos essas 3 peças, elas têm que estar conectadas. Elas têm que estar encaixadas, né? Dentro da nossa analogia. Então, no método, se a gente pegar, por exemplo, fazer uma comparação com o método, com o quebra-cabeça, vamos imaginar um quebra-cabeça de 2 peças. Então, eu tenho teoria e prática. Então, a teoria e a prática têm que ser encaixadas. Se eu tenho uma teoria e uma prática que não tem nada a ver com a teoria, eu não tenho o método. Então, quando isso se encaixa, quando a teoria passa a ser para o método e para mim, que sou profissional que estou aplicando o método, uma conscientização teórica da minha abordagem, então daí nós estamos começando a falar de método. Da minha consciência enquanto profissional do que eu estou fazendo, aonde eu quero chegar. Poderíamos falar que esse quebra-cabeça de 3 peças poderia ser assim, estudo, prática e reflexão. Então, eu preciso estudar, colocar em prática e refletir depois.
Então, é importante fechar esse ciclo de estudo, prática e reflexão. O que acontece nas escolas, de forma geral, isso estudando aí os professores das escolas, estudos científicos, tem vários, isso aí você pode procurar à vontade, aí vai no Google acadêmico, que você vai achar um monte sobre estresse do professor, sobre doenças do professor, que eu poderia dizer o seguinte, que o professor acaba andando em círculos. Ele estuda muito, muitas vezes coisas que não consegue conectar com a prática. Essa prática não tem um método e o professor fica sem reflexão. Então, ele sempre está voltando para o mesmo ponto. Ele estuda alguma coisa, volta, vai, não sai do lugar. Então, isso, com o passar dos anos, gera muita frustração, porque ele não se desenvolve, muito estresse, e muitas vezes acaba ficando doente. Quando eu estou falando de estudo, prática e reflexão em termos de desenvolvimento do conhecimento, eu estou falando assim, você estuda a prática e a reflexão. Você faz um círculo. Só que daí, quando você faz a reflexão, você amplia a sua experiência, você digere essa experiência, você internaliza essa experiência numa linguagem do Vygotsky, ou então você assimila, integra essa experiência dentro de você, então você passa por... Você vai andando em espiral, em ciclos em espiral, aí você vai se desenvolvendo, aí você vai se realizando, se sente mais feliz, você vai vendo, você vai sentindo que você está se desenvolvendo, e você está sentindo que os seus alunos estão se desenvolvendo. Você vai observando, você vai constatando que seus alunos vão se desenvolvendo. Daí você fica mais feliz e mais realizado. Já um método psicomotor que envolve não só o movimento corporal, mas envolve a psique. Então, nós entramos num campo extremamente grande. Então, nós temos teoria, prática, estudo, prática, reflexão, movimento corporal, psique, desenvolvimento humano. Então, as peças desse quebra-cabeça começam a ficar uma coisa muito maior. Então, daí, o que nós precisamos? Você imagina todas essas peças encaixadas. Fica mais complexo. Por isso que o método é simples de aplicar, mas às vezes começa a ter dificuldades porque ele começa a ficar complexo no entendimento. Mas nós vamos ver que isso não é, a princípio, um empecilho, porque eu não preciso entender tudo para poder aplicar. Nós não entendemos tudo ao mesmo tempo. Nós vamos caminhando em ciclos em espiral na espiral do desenvolvimento. Então, quando um método ele é bem estruturado, bem consistente internamente, nós não precisamos saber toda a teoria, a gente precisa aplicá-lo com disciplina. Se a gente aplicar o método, daí nós vamos, com o tempo, descobrindo. Nós vamos estudando, colocando em prática, vamos refletindo, vamos tendo experiência com os nossos alunos, que vão servir de base para o atendimento de outros alunos, e assim a gente vai. Só que se a gente não fizer esse processo organizado de desenvolvimento, a gente fica andando em círculos. E esse é um dos problemas graves que a gente tem. Então, eu poderia dizer aqui que o nosso quebra-cabeça aqui no método psicomotor seriam, se a gente comparasse assim, de 2, 3 peças, seriam de 24 mil peças. Eu nem sabia que tinha quebra-cabeça tão grande assim. Mas é uma coisa que não tem fundo. É uma coisa muito ampla. É uma coisa maravilhosa, encantadora, porque você vai descobrindo
A gente vai desvelando, tirando o véu. Na verdade, a gente vai descobrindo a vida, né? Facetas da vida, do desenvolvimento humano. Muito bacana. Então, método psicomotor. Simples, mas não é fácil. Então, por que que não é fácil? Por que que eu estou falando que não é fácil? Você vê que no começo eu falei que pode ser fácil, sim. É só ter disciplina e fazer. Por exemplo, um aluno, um estudante que acabou de sair da faculdade. Se ele pegar e aplicar o método, se ele não ficar questionando, discutindo, às vezes, não concordo, não é isso, por quê? Se ele não fizer isso, mas ele aplicar o método, fazer isso no sentido de conhecer mais, mas se ele aplicar o método, mesmo uma pessoa sem experiência vai ter bons resultados. Então, por que que é simples e não é fácil? Uma primeira questão que a gente poderia levantar é justamente essa falta de entendimento faz com que a pessoa não aplique o método com a fidelidade que seria necessário. Você veja que isso depende muito da pessoa. Então, um professor recém-formado que vem trabalhar com a gente fala assim, olha, o método funciona assim, ele vai observando os outros professores a lidar, como que é, ele vai entendendo, tá? Daí ele, via de regra, ele fica muito ansioso por atender o seu primeiro aluno, seu primeiro assistido, e daí a gente vai acompanhando e ele vai aplicando o método. Só que aí a gente vai acompanhando e vai aparando as arestas com o professor. Olha, volta para cá, não é bem isso. Às vezes tem situação que acontece que o professor fica sem ação, a gente entra, porque a gente está do lado, acompanhando, então ele vai entendendo o método. Na prática e nos nossos momentos de reflexão, que são os nossos momentos de supervisão, daí ele vai fazendo essa reflexão, ele vai teorizando, ele vai internalizando. Mas se ele logo do começo, se ele aplicar sem entender muita coisa, ele vai ter bons resultados. Agora, se nós não tivermos essa disciplina, essa humildade, aí começa a ficar complicado. Por isso que o método é simples, mas não é fácil. Você imagina, no nosso método a gente não corrige erros. Nós estamos acostumados a corrigir erros. Nós somos educados assim. As pessoas, de forma geral, pensam que educar é corrigir erros. Então, daí vem trabalhar com a gente não corrige erros. O método Montessori é assim também. Aliás, muita coisa eu já fazia intuitivamente. Quando eu fiz o curso de aperfeiçoamento no método Montessori, eu descobri que eu era Montessori e não sabia. É muito interessante. Então, nós damos liberdade de expressão. Deixe a pessoa se expressar. Então, muitas vezes, quando nós estamos trabalhando perto, por exemplo, em outro lugar, que tem um outro método, isso não é bem visto pelos outros profissionais. Como assim dar liberdade de expressão? Nós vamos perder a autoridade, vamos ficar indisciplinados, então passa um monte de coisas, porque é um outro método. O método de corrigir erros, de disciplinador, de dar bronca, de grito, de castigo, não tem nada a ver com o nosso método. Então, se você está perto você está num espaço que tem uma turma de uma classe, e você está aqui, e um fica observando a atitude do outro, fica muito gritante essas diferenças.
Então, é simples, mas não é fácil. Então, nós vamos ter que mudar paradigmas. Então, é simples, mas não é fácil, porque tem essa cultura. Nós vamos ter que repensar a nossa cultura. Talvez essa seja a parte mais difícil. Porque você vai ter que ter muita coragem, muita disposição para olhar para dentro de você e, né, como a professora Márcia até comentou outro dia comigo, de se reconstruir. Não é fácil. Não é fácil para mim, para ninguém. Nós temos convicções muito fortes dentro da gente. Então, quando você vem trabalhar com método, que faz parte do método, você mexer nessas coisas que estão muito consolidadas, então, não é fácil. Por exemplo, o nosso método está focado no aluno. E mais do que no aluno, na relação professor-aluno. De uma forma didática, eu tenho que falar de alguma maneira. Então, eu tenho o aluno e tenho a relação professor-aluno. Aí está o foco do nosso método. E qual o objetivo? O desenvolvimento integral do aluno. Sim, do aluno, mas também do professor. Porque se existe essa relação de forma sistêmica, em forma de sistemas, então, nós temos aqui um sistema mais outro sistema, na visão de sistemas, elas geram um terceiro sistema. Então, se eu quero o desenvolvimento do meu aluno, eu tenho que me desenvolver também. Eu tenho que assumir um compromisso com o meu próprio desenvolvimento. Agora, o sistema educacional, por exemplo, tradicional, ele é focado no currículo. Então, o sistema ele está pronto, sem aluno e sem professor. Daí aparece o professor, vê o currículo que ele tem que entregar para o aluno, fica esperando chegar um aluno, de preferência um aluno disciplinado, obediente, inteligente, que fique sentadinho na carteira. Ele vai lá, o professor, aquele professor também disciplinado, bonzinho, né? Bem doutrinado, vai lá, pega os currículos, passa para o aluno aprende, vai embora feliz, o professor vai embora feliz. Isso é o mundo que se imagina que não acontece na prática. Então, uma coisa é você ser um profissional que vai dar aula. Outra coisa é você ser um profissional que vai promover o desenvolvimento integral do indivíduo que é seu aluno ou o seu assistido. Muda tudo. Uma primeira mudança que a gente já pode falar é que o professor, o terapeuta, o profissional, terapeuta, professor, deve assumir um compromisso consigo mesmo do seu próprio desenvolvimento, do seu próprio autoconhecimento. E nós temos visto, assim, no nosso trabalho, que os professores ficam muito felizes e declaram isso. Eu melhorei muito enquanto pessoa. Olha que bacana. Por quê? Porque não fica andando naquele círculo que nós estamos comentando. Ele vai na espiral. Ele vai se desenvolvendo. O desenvolvimento do professor faz parte do método. Vamos lá. Método psicomotor. Simples, mas não é fácil. Esse processo de autoconhecimento, na psicologia analítica, a gente chama de individuação. E nesse processo de individuação, você se volta para dentro de você. E
vai se conhecendo. Então, conteúdos seus, conteúdos meus, isso é individual, conteúdos meus, conteúdos de um, de outro, do professor, eles vão, em determinado momento, emergindo para a consciência. Então, conteúdos que estão na sombra, complexos com tonalidades afetivas negativas que geram sofrimento, como traumas, por exemplo, eles acabam emergindo. E quando a gente vai resolvendo essas questões, a gente vai se individuando, a gente vai se desenvolvendo. Numa relação professor e aluno, o aluno, ele toca em muitos conteúdos internos nossos, que estão lá mergulhados no inconsciente. Porque quando nós desenvolvemos uma atividade psicomotora, que envolve o movimento corporal, não é só o corpo que se move, a psique está em movimento. Vamos imaginar que a psique seja um grande oceano, essas águas estão se movimentando, coisas que estão lá embaixo vêm para cima, coisas que estão do lado vêm para cá, as coisas vão se mexendo, elas vão se reorganizando, se reestruturando. E quando coisas do inconsciente mais profundo emergem à nossa consciência, aí a gente tem que lidar com isso, que é um processo psicoterapêutico. Mas nessa relação professor-aluno, tudo que o aluno fala, o que ele faz, o cheiro, a situação, aquilo vai mexendo com as nossas memórias mais profundas. Isso vai mexendo com a gente. Então, mesma coisa com o aluno. Olha que complexo essa relação professor e aluno. Nós estamos falando agora do professor. Então, tudo isso, por que aquele aluno me irrita tanto? Quem foi que deu o poder desse aluno dele me irritar? A irritação não está no aluno, não está nem... Alguma coisa, aquele aluno consegue tocar em algum botão aqui dentro que me desequilibra emocionalmente, porque ele traz à tona e às vezes não vem assim, claramente. É como um sonho. O sonho é um símbolo. Ele vem parcialmente. Talvez a gente não tivesse condições emocionais de olhar friamente para os nossos conteúdos mais difíceis nossos, vamos chamar assim, que nos geram vergonha, que nos geram dor, arrependimento. Então eles vão aparecendo devagarinho, como num sonho. É um símbolo, ele vem disfarçado. Ele vai começar assim mostrar para a consciência, olha, eu estou aqui. Eu estou querendo aparecer. Eu estou querendo emergir a nível de consciência para que a gente lide, reelabore isso aí. Já está na hora, agora chegou a hora, eu preciso reelaborar. Daí você pega um aluno difícil, entre aspas, e aquele aluno mexe tudo com você. E quando nós estamos em movimento, essa mexida, ela é mais intensa. Nós temos movimento corporal, às vezes intenso, com emoções intensas. Muita coisa acontece ali. Só o fato de você estar desenvolvendo aquela atividade. Porque é um processo natural. A própria pessoa vai fazer o processo dela, eu, enquanto professor, vou fazer o meu, e nós juntos estamos compartilhando esse momento de desenvolvimento mútuo. Olha que interessante. Por exemplo, meditação é uma técnica que a gente usa, bacana com os nossos professores. Uma coisa que a gente sugere para os nossos professores também, em termos de autoconhecimento, é filmar a própria aula. Parece uma coisa simples, mas é um desafio imenso. Porque se você filmar a sua própria aula, e depois você assistir a sua própria aula, talvez você descubra
que você imagina que você dá aula de um jeito, mas você está vendo escancaradamente naquela filmagem que não é bem assim. E é muito comum, eu tenho uma imagem própria, eu tenho uma imagem de mim mesmo, que de repente não corresponde à verdade. E você filmar a própria aula pode dar esse choque, que é transformador. E eu já fiz isso. Eu fiquei. Eu achava que eu estava sendo super tolerante. Eu achava assim que eu era uma expressão facial suave. Essa é a imagem que eu tinha de mim como professor. De repente, filmo uma aula, me vejo lá carrancudo, às vezes dando uma. Aquilo que eu pregava, eu não estava fazendo. E daí foi bacana, porque foi uma forma de eu tomar consciência de coisas que talvez eu não gostaria. E foi fazendo mudança. Então, você já pensou em filmar a sua própria aula? Não precisa mostrar para ninguém. Não precisa falar para ninguém. Filma a sua aula, depois assista. Só o fato de você assistir já vai. E você vai ver que às vezes precisa de coragem para assistir a própria aula. Muito interessante. Então, o método psicomotor é simples, mas não é fácil, né? Como eu falei, exige estudo, prática e reflexão. Estudo, prática e reflexão. Agora, não é um estudo, aquele estudo que a gente tem em mente, aquele estudo só para estudar, para ter pontos na carreira, né? Porque eu sou professor de uma instituição que, se eu arrumar uns diplomas, eu preciso lá de. Eu ganho alguns pontos, ou se eu estiver na universidade, vale tantas horas complementares. Não, não é esse estudo. É um estudo de autoconhecimento. Aí vai fazer sentido para você. Porque se você entender que aquele estudo vai te ajudar no seu desenvolvimento, que você vai resolver um monte de questões suas, que você vai viver melhor, que você vai ser mais feliz, que você vai poder melhor ajudar os seus alunos, você vai se realizar profissionalmente enquanto pessoa. Aí esse estudo faz sentido. Então, aquela coisa do quebra-cabeça, ele precisa estar conectado. De forma geral, não é bem assim que acontece, né? Os estudos estão lá e a sua vida está aqui. Então, a gente perde muita energia, muito tempo, muito dinheiro para coisas que nada se perde, é verdade, mas poderia ser mais produtivo, poderia ser em sinergia, poderia ser como quebra-cabeça conectado, encaixado, né? Então, o método psicomotor é simples, mas não é fácil. O método nosso, por exemplo, ele é feito muito de detalhes, não é o nosso. Um método de verdade, um método conceituado, por exemplo, nós temos na psicanálise o método do Freud, que é o método psicanalítico. Nós temos do Jung o método analítico. Existem métodos bem elaborados, né? E os métodos são feitos muitas vezes de detalhes. Uma palavra mal colocada pode gerar uma situação que seria não recomendável, né? Que nós não gostaríamos. Então, a minha experiência, por exemplo, quando eu comecei, fui desenvolvendo o método e tal, eu fui desenvolvendo assim meio inconsciente. O que eu estava percebendo é que eu tinha um jeito diferente das outras pessoas, de como agir e tal. Não era um senso comum. E daí, eu acabei, em 1997, eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiências.
E ali foi um salto também de qualitativa no meu desenvolvimento. Porque eu comecei a lidar com pessoas extremamente frágeis, visivelmente frágeis, fisicamente frágeis. E daí eu comecei a perceber que cada detalhinho... Eu tinha um aluno uma vez, ele não movia as mãos. E uma vez que ele fez um movimento com o dedo, sabe a festa que foi? Isso, uma criança dita normal, assim, a gente não vai dar bola para isso. Mas lá foi, assim, um tempo, uma dedicação, um esforço para ele conseguir mover um dedo. E nós ficamos encantados com isso. Então, nós começamos a perceber que coisas, minúcias, detalhes. Então, o método, essa relação professor-aluno é feita muito de detalhes. Então, nós começamos a prestar atenção nos detalhes. Até no que eu estou pensando na minha aula. Como eu vou entrar no set terapêutico, como eu vou entrar no ateliê terapêutico, como eu vou entrar no meu contexto pedagógico, psicomotor, como eu estou me sentindo. Eu entro de qualquer jeito, atabalhoado, vim da rua, tá tudo bem? Ou eu me concentro, eu me harmonizo, eu procuro o meu melhor dentro de mim para poder aí depois participar. Então, detalhes que fazem toda a diferença. Método psicomotor, simples, mas não é fácil. Eu já falei sobre isso aqui, que é você conviver no mesmo espaço quando você tem um método e outro método é incompatível com o seu, e muitas vezes, a maioria, não existe método nenhum. Porque as pessoas acham aquilo que eu falei lá no começo, que tem que ser eclético, que você tem que pegar um pouquinho de cada método, e nós vimos que não funciona. Porque o método é uma consistência interna. Então, não adianta, eu vou melhorar esse método, pegar essa coisa do outro método que é legal, eu vou colocar aqui. Não dá certo. Quando a pessoa, assim, está sem experiência, eu aconselho a fazer o arroz com feijão. Agora, quando você já está com uma baita experiência, tá mais... Aí você pode falar, não, agora eu entendi profundamente o que eu estou fazendo, então eu posso colocar em certas situações outras técnicas e tal. Mas, no começo, aplicar o método arroz com feijão, que vai ser ótimo. Eu queria terminar aqui um depoimento de uma professora nossa, professora que trabalhou com a gente, que foi formada com a gente e que agora fez o nosso curso. O nosso curso, nós temos um curso, Como Prescrever Atividades Psicomotoras, onde nós ensinamos o nosso método. Então, ela fala o seguinte, aqui, ó. E fazendo o curso Psicomotricidade e tal, eu consigo ter dimensão do tamanho do projeto, que ela trabalhava junto com a gente, do que a gente fazia lá nas aulas. A gente acabava fazendo de forma tão automática, e isso aí é bacana, que eu falei, aquela assimilação integração, quando aquilo, porque a gente, muitas vezes, a gente acaba entendendo alguma coisa intelectualmente, mas não assimila, não internaliza ainda. Existe, às vezes, um caminho aí. Por exemplo, eu posso entender perfeitamente que perdoar é importante. É inteligente perdoar. Faz sentido perdoar. Mas, de repente, naquele momento, eu ainda não consigo perdoar. Então, existe uma coisa entre o entendimento intelectual e a assimilação integração, até o momento que eu perdoo naturalmente, sem fazer esforço nenhum,
que ela está falando aqui, fazendo de forma tão automática. E olhando assim para a parte teórica, a gente consegue ver como era enorme o que a gente fazia. Coisas tão simples que tinham um resultado tão positivo. Professora Maria Amélia, nós temos um vídeo dela, inclusive. Uma coisa que a gente vê é que o nosso método, por exemplo, ele, se aplicado com disciplina, com fidelidade, ele tem resultado. Então, daí nós vamos precisar dessa fidelidade e dessa disciplina. Até para depois, quem sabe, você desenvolver o seu método. Mas é um começo. Um começo que nós gastamos aí mais de 20 anos desenvolvendo, com muita experiência, com muito estudo, muita prática e muita reflexão. Muito trabalho científico. É uma coisa assim que você não vai partir do zero. Tem uma frase que fala assim, mais ou menos isso. Se você subir nas costas de um gigante, você enxerga mais longe. Eu subi nas costas de gigantes como Carl Gustav Jung, como a Maria Montessori, todo um contexto da educação física, com o Lebush, da psicomotricidade, da arte-terapia. Então, tem vários gigantes aí que eu subi nas costas e fui desenvolvendo esse método aí há mais de 20 anos. Então, muito legal, inclusive, ver esse depoimento aí da Maria Amélia. Oi, meu nome é Maria Amélia, eu sou formada em Educação Física e eu conheci o método Vida Pura há pelo menos uns 10 anos atrás. Eu estava saindo da faculdade, recém-formada, fui indicada por uma professora para conhecer o instituto onde o Lino trabalhava e comecei a trabalhar com ele. Logo no início eu já me apaixonei pelo projeto e me dediquei assim de coração mesmo. Hoje, já afastada do método há uns 10 anos também, e fazendo o curso Psicomotricidade Positiva, eu consigo ter dimensão do tamanho do projeto, assim, do que a gente fazia lá nas aulas. A gente acabava fazendo de forma tão automática e olhando assim para a parte teórica, a gente consegue ver como era enorme o que a gente fazia, coisas tão simples que tinham um resultado tão positivo. Hoje eu não estou trabalhando na área, mas eu tenho um filho que é considerado assim um pouco ativo demais, com algumas dificuldades, e eu estou usando o método com ele, assim, está sendo muito transformador. Para ele está sendo muito positivo e a gente está tendo resultado em pouco tempo. Eu super recomendo o curso.